Agora sim, boa noite a todos. Vamos iniciando a nossa aula de cliente-servidor e vamos falar sobre estilos globais. Vamos lá. Bom, só para informar vocês de que eu já abri meu projeto, quer dizer, eu fui aqui primeiro para o meu hiper, dei um code ponto, ele abriu o VS Code aqui na pasta, eu abri um terminal aqui. Nesse terminal, eu executei um yarn para ele poder fazer a atualização dos pacotes. E depois eu subi a nossa aplicação usando o Yarn Start. E aí ele subiu bonito. Tá? Fiz o Yarn Start. A aplicação agora está rodando aqui na porta 3000, tudo bonitinho. A gente pode conferir aqui, ó. A aplicação já está aqui. Tá? Então, a gente vai comentar o que foi feito e o que a gente vai ver nessa aula. Vamos lá. Só fazendo um panorama aqui das aulas anteriores, né? Nós vimos na última aula Style Components, começamos criando um projeto, configuramos com o ESLint, o Reader Editor Config, e depois mostramos para vocês a parte de roteamento do React. Na última aula falamos sobre Style Components, que é onde a gente vai implementar o CSS nas nossas aplicações. E nessa aula a gente vai seguir com essa mesma linha de estilização, só que a gente vai falar de estilos globais, tá? Parece que está chegando alguém aqui, vamos lá? É o Rafael. Boa noite, Rafael, seja bem-vindo aí à nossa aula. Muito bem, então, vamos lá. Então, nessa aula, a gente vai conhecer uma outra funcionalidade muito interessante do Styled Components. Isso aí, a gente vai continuar falando sobre o Styled Components. Vocês viram que é muito simples, né, da gente aplicar CSS. Você vê que tudo aquilo que dá muito trabalho quando a gente faz manual, né, vocês aprenderam, né, em outra disciplina, aqui fica tudo muito mais fácil, quando a gente tem uma biblioteca como o React para poder ajudar. E a gente vai ver a possibilidade de definir estilos globais para a nossa aplicação, que são estilos que se aplicam a todos os elementos, ou se aplicam no corpo da aplicação. Ou seja, estilos que são compartilhados por toda a aplicação. Então, eu quero definir um estilo que vai ser padrão para toda a aplicação. A gente viu, ou nós vimos, que uma das grandes vantagens do Styled Components é que nós podemos desenvolver uma estilização por componente. Vocês se lembram, inclusive eu estou com aqui, ó, o código aqui aberto, né, uma tela capturada. A gente criou o componente main, que é a página principal, a página repository. A gente criou um componente para ele e nós conseguimos desenvolver uma estilização específica para cada um desses componentes, digamos assim. Só que agora a proposta dessa aula é criar um estilo global. A gente vai criar uma pasta chamada Styled. Dentro da pasta SRC, a gente pode ver aqui, ó, SRC, Styled, e a gente cria esse arquivo chamado global.js. Deixa eu só aumentar a fonte aqui, para a gente poder visualizar melhor, global.js. Tá? Muito bem. Então, inicialmente, o que a gente faz? Deixa eu abrir aqui o código, a gente vai acompanhar aqui, ó. Vamos abrir dentro do source. Dentro do source, deixa eu ver, eu tenho aqui a pasta styles e eu tenho a pasta globals. Aqui eu já estou mexendo no meu código, tá? No código da aplicação já desenvolvido para essa aula. Bom, inicialmente nós importamos uma propriedade do Style Component chamada Create Global Style. Está aqui, ó. A gente está importando esse componente de dentro da nossa biblioteca Style Components. Em seguida, nós exportamos por padrão uma Create Global Style, como está aqui, ó, Export Default Create Global Style. A gente faz essa exportação, que é uma função. E utilizamos os apóstrofes para inserirmos a definição dos estilos. Aqui a gente faz isso, ó, tá vendo? A gente coloca esse apóstrofe aqui, e aí a gente define toda a estilização, olha.
que envolve, tá vendo? Ela termina aqui na linha 29, ela começa aqui na linha 3, termina na linha 29. E aqui dentro a gente definiu, olha, para toda a nossa aplicação, a gente definiu um margin 0, um padding 0, um outline 0, um box size border box. Tá? Tudo isso aqui, gente, já foi mostrado nas aulas anteriores. Tá? Mas, se vocês quiserem fazer uma consulta rápida, é só entrar na internet que vocês veem o significado de cada uma dessas propriedades aqui. O fato é que isso aqui serviu para a gente fazer o quê? Para a gente poder estilizar a nossa página, assim, de uma forma geral. Né? Vamos lá. Então, olha aqui. Ó. Opa, tem alguém perguntando alguma coisa no chat? Está baixo o áudio? Então, eu tenho que aumentar a minha fala aqui, meu volume aqui. Os demais colegas, está baixo também para todo mundo ou está baixo só para o Reinaldo? Pessoal, o que vocês estão? Já estou no limite aqui, ó. Mais do que isso, vai dar problema. Tá bom para os demais aí? Tá de boa aqui. Então tá. Então, quem falou e quem reclamou foi o Rafael. Rafael, aumenta o seu volume aí, meu amigo. Aumenta o seu volume aí. Bota um fone aí que vai ficar legal. Vamos lá. Bom, então, a gente coloca entre os apóstrofes, né? E tudo que definirmos de CSS entre esses apóstrofos vai ser compartilhado por toda a aplicação. Então, ó, vamos lá, rapidinho. Inicialmente, nós removemos de todo o HTML, quer dizer, o asterisco indica que será aplicado a todo o HTML. As seguintes características, margin 0, padding 0, outline 0. Gente, aqui eu faço uma explicaçãozinha. Olha. A propriedade box sizing. Tem alguém falando no chat aí? Beleza, Rafael. Que bom que resolveu. Vamos lá. A propriedade box sizing essa propriedade aqui, né? Box sizing, com o valor box border, faz com que o margin, padding e todos os outros espaçamentos que podemos adicionar no elemento sejam sempre somados à largura do elemento. Por exemplo, se tivermos um elemento com 280 pixels de largura fixa e adicionarmos 10 pixels de padding, ele não passa a ocupar 300 pixels. Chegaria a 300, pois são 10 pixels de cada lado. Ele continua ocupando 280 pixels. No entanto, o conteúdo desse elemento será exprimido ou expresso para 260 pixels, que representa 260 pixels mais 10 pixels de cada lado. Isso é muito bom, pois evita algumas quebras de layout. Isso aqui é questão de estilização, né, gente? Então, é bom vocês reverem aquelas aulas de estilização, né, de CSS, para vocês relembrarem tudo isso aí. Depois nós setamos uma altura mínima de 100% para o HTML. A gente pode ver aqui, ó. HTML. Body, o root, você se lembra, é o ID que definimos lá naquele public index.html. Se a gente olhar aqui, ó, lembra? A gente tem, de onde tudo começa, olha, dentro desse index aqui, ó, do public. A gente tem aqui, ó, ID root. Né? Então, a gente está definindo uma estilização para ele. Isso faz com que a página ocupe 100% da altura padrão. Por padrão, o HTML ocupa sempre somente a altura que o conteúdo possui. Em seguida, fazemos o seguinte, aí tem mais algumas características. Isso aqui é bem interessante, tá, pessoal? Esse anti-aliased, important. Isso aqui é o seguinte, definimos uma cor de fundo, background, né? Definimos aqui um background. Tá aqui, ó. Vamos voltar aqui para o nosso globals aqui, ó. A gente define um background, aqui, ó, background, a cor branca, né? E vamos ver esse Web Font Smoothing. Definimos uma cor de fundo, né? E a propriedade WebKit Font Smoothing, Anti-Aliased, Important. Esta opção, cifrão, ou melhor, exclamação important, é necessária, pois o navegador, às vezes, tenta retirar essa propriedade.
Tem alguns navegadores, né, que são assim, resolvem por si só tomar a frente da nossa aplicação. Então, essa propriedade deixa a fonte bem mais definida, esse anti-aliased. É uma propriedade bastante importante para ser aplicada na web. E esse important faz com que ele force a utilização dessas propriedades. Em seguida, a gente define algumas configurações para o body, para o input e para o bottom, como cor, tamanho de fonte, o font family, né? E, finalmente, a gente define aqui para o botão, o cursor pointing. Definimos acima um cursor point que será aplicado em todos os botões da aplicação. Isso gera um efeito que ocorre quando passamos o mouse por cima do botão. O cursor fica com um formato de clique. Parece aquela mãozinha, né, de clique, né? Então, para aplicarmos estilos globais, definidos, né, abrimos esse arquivo source app, olha aqui, ó. E olha o que a gente faz aqui. A gente importa, né, esse estilo global. Para colocarmos o componente global style dentro da nossa aplicação, a gente insere um fragment. Deixa eu ver se está batendo aqui, ó, linha 8. É isso mesmo, linha 8 até a linha 11. Pois para utilizarmos dois elementos juntos, como é o caso do routes e do global styles, devemos sempre definir em volta deles um fragment. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, olha. Essa função, nossa função app, a gente tinha definido inicialmente apenas routes. Vocês se lembram que routes é um componente que a gente criou aqui, ó, que a gente faz um mapeamento do barra, que é o nosso home, né, e o barra repository, para o cara poder navegar entre essas duas páginas. E agora nós definimos o global styles, ou seja, a gente quer que esses estilos globais eles sejam aplicados em toda a nossa aplicação. O detalhe é que aqui a gente não tem uma div para definir um container para esses dois componentes. A gente precisa colocar esses dois componentes em volta de alguma coisa. E aí a gente cria esse símbolozinho aqui, olha, que a gente chama de fragment. Tá? A gente sempre utiliza esse fragment, que é uma tag vazia, né? Uma tag vazia. Tá? Muito bem. Para finalizarmos, nós vamos abrir o arquivo styles da pasta main, deixá-lo com o estilo title, apenas com essa cor branca. Então, vamos lá. Então, a gente fez aqui, ó. Dentro do arquivo style da pasta main. Então, a gente styles da pasta main. A gente deixou aqui, ó, esse branquinho aqui. Vamos abrir também o arquivo index da pasta main e deixamos no componente title apenas um hello world. Aqui, ó. A gente vai colocar aqui um hello world para o nosso componente title. Como resultado da execução da aplicação, temos a seguinte tela. Esse hello world, olha, tudo branquinho. Então, aqui eu já coloquei para rodar, a aplicação já está rodando aqui, ó. E a gente tem esse estilo do hello world. Ou seja, nós temos a estilização aqui de dentro desse title aqui da nossa cor, foi a cor que a gente definiu, que é a cor branca. Ele vai respeitar no caso aqui, a gente colocou um H1, né? Então, a gente colocou aqui o title e ele pegou lá da pasta, ele pegou aqui do style, né? A gente tirou aqui a gente definiu o title, definimos um estilo H1 para ele com a cor branca. Mas as demais configurações, ele vai sempre pegar aqui dentro desse global.
como margem, como fonte. Todas as opções que não forem definidas dentro do estilo do nosso componente, todas elas são definidas dentro desse Global Style. Por exemplo, o corpo da aplicação, a gente está definindo um background com essa cor aqui meio cinza, tá vendo? É um cinza bem clarinho. Observe que quando a gente rodou a aplicação, olha, ele aplicou esse background. Esse background ele foi definido onde? Dentro do nosso Create Global Styles, que a gente definiu aonde? Que a gente definiu aqui dentro do nosso app. Tá certo? Então, agora nós temos, além dos estilos locais, digamos assim, os estilos, por enquanto a gente só tem o estilo da pasta main, né? Do componente main. A gente definiu aqui só um type, uma cor branca. A gente só definiu a cor branca por Hello World. Tá? E agora as demais configurações que não foram previstas, todas elas estão definidas aqui no nosso globals.js. Tá legal? Então, dessa forma, a nossa aplicação começa a criar corpo, né? A gente já aprendeu como criarmos a aplicação, como definirmos rotas, como definirmos estilos para cada um dos componentes, que é utilizando o Style Components, definindo aqui um styles. Dentro do index, a gente importa, tá vendo, esses styles. Só que agora, além disso, todas as configurações que nós fizermos de estilização, de uma forma global, fica dentro dessa pasta styles. E se algum componente que nós criarmos possuir um elemento que não foi estilizado dentro do componente, por exemplo, aqui a gente só configurou o H1 por meio do title. O background não foi definido, nada foi definido. Então, tudo isso ele vai pegar dos nossos estilos globais. Dessa forma, a nossa aplicação começa a ganhar cor. Tá legal? Beleza? Beleza? Maravilha. É isso que eu queria mostrar hoje nessa aula de programação cliente-servidor. Tá? Eu vou parar aqui a gravação e a gente vai abrir para um espaço aí para dúvidas, se alguém tiver. Né? A parte de conteúdo já foi aplicada e a gente vai continuar falando sobre mais algumas outras coisas aqui com relação a outra disciplina, tá bom? Mas essa aula, o conteúdo é esse e a gente vai encerrar agora a nossa gravação. Tá bom? Então, pessoal, estou encerrando por aqui. É isso aí. Valeu.